Mentoria Revalida Itália. Se eu pudesse, eu pedia meu dinheiro de volta. Quer saber por quê? Então fica comigo até o final do vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou Carol Magnavita, eu sou médica e atualmente estou fazendo o processo de validação médica aqui na Itália. E o objetivo do vídeo hoje é falar as minhas impressões enquanto compradora ali do curso da Mentoria Revalida Itália. Por que que eu não recomendo Revalida Itália? Eu vou deixar aqui as minhas impressões, as minhas reflexões e você ao final decide se vale a pena ou não. Então fica comigo até o final. Bem, pessoal, antes de falar um pouquinho do Revalida Itália, eu preciso também falar sobre a minha história. Ano passado, eu vim morar aqui na Itália. Até então, a Itália não estava nos meus objetivos, mas acabou que, por obra do destino, eu vim morar aqui. Então, eu decidi pesquisar um pouquinho mais sobre como é que eu faria esse processo de validação. Até então, eu digo pra vocês, as informações eram muito dispersas, eu não falava nada de italiano, nada mesmo, e não entendia nem mesmo uma palavra de italiano. Então, pra mim, era um verdadeiro desafio. Cheguei a fazer parte de alguns grupos, mas na época o pessoal não se ajudava tanto como é hoje. Então, realmente, as informações eram dispersas. Até que eu vi ali a mentoria do Revalida Itália como uma proposta inicialmente interessante, porque, né, até então a mentora, ela é uma pessoa, um case ali, de que conseguiu fazer o processo, conseguiu entrar numa residência. Então, ali eu passei, resolvi dar aquele voto de confiança. Fiz uma call com eles na época, o valor que eu paguei não era 20 mil, como é hoje, ou 40, era um valor de 11 mil reais, onde eu teria acesso ao pacote mais completo. E ali, após adquirir o Revalida Itália, eu tive acesso a uma lista de documentos que eu deveria enviar para o Ministério da Saúde. Ela me deu uma lista em Word, certo? Não tinha tantas coisas assim, não tinha curso de italiano médico, não tinha sido acrescido o que é hoje em relação à proposta atual. Quando eu comprei, tinha pouca coisa ainda, então realmente foi aquele voto de confiança que eu resolvi dar, e pela questão da comodidade, da pressa em resolver ali os documentos antes de viajar, e acabei adquirindo a mentoria Revalida Itália. Eles enviaram junto a marca da Polo, que é o selo fiscal que a gente precisa anexar em um dos documentos para enviar para o Ministério da Saúde. Se você não sabe o que é isso, inclusive tem vídeo no canal gratuito onde eu explico para vocês quais são os documentos exigidos e como é que se faz o preenchimento do módulo onde eu tenho que colocar ali a marca da Bolo, esse selo fiscal. E eu vou estar deixando aqui ó, linkado nos cards para você dar uma olhadinha e entender melhor esse processo. Então, basicamente, eles enviaram um livro também de medicina legal para o estudo, que é uma das provas que cai, uma das provas que a gente precisa estudar, e enviaram essa marca da Bolo. Bem, então até então a mentoria, como eu falei, ela ofertava isso, né? Era mais questão de vídeos onde se discutia ali cada consulado, a jurisdição de cada consulado, o que exigia, e também quais seriam os documentos para enviar para o Ministério da Saúde, algumas aulas semanais sobre algumas questões relacionadas à questão de vir morar aqui na Itália, de revalidar o diploma, e ao longo do tempo eles foram acrescentando mais itens ali dentro do Revalida Itália, como por exemplo, provas anteriores, como comentário, simulação, lembrando que provas anteriores, ao meu ver, já existem grupos que disponibilizam, e se você quer uma prova anterior comentada, você pode simplesmente utilizar uma inteligência artificial como o ChatGPT, pedir para que esse chat faça os comentários da tua prova e ele faz tudo em italiano. Ao meu ver, não justificaria a compra, principalmente hoje pensando no valor de 20 ou até mesmo 40 mil reais. Bem, além de alguns vídeos relacionados a custo de vida na Itália, que acaba sendo muito pessoal, como se faz inscrição no ALBO, que é a Ordem dos Médicos aqui, validação de especialidade, e a proposta do italiano ali, do curso de italiano médico. Foram alguns dos itens que eu tô pontuando aqui que eles foram acrescentando. Lembrando que eu, como consumidora, estou dando a minha opinião. Eu não estou aqui para criticar e julgar. Se você teve uma boa experiência, ótimo. A minha experiência, infelizmente, não foi das melhores. Comecei a fazer parte do Mentoria Revalida Itália. Na época, a responsável disse que teria esse suporte com ela durante o período de 6 meses, embora para mim não faça muito sentido, porque hoje o Ministério da Saúde demora pelo menos um ano para te dar um parecer se você tá apto ou não a fazer a próxima etapa, que seria a etapa de provas. Mas tudo bem, resolvi confiar. Como eu falei, estava ali no início do processo. Porém, a parte que mais me afetou foi quando eu vim morar na Itália e eles me ofereceram a possibilidade de trabalhar. Não sei se você sabe, mas o médico ele pode trabalhar ainda aqui sem ser revalidado. Não é que ele vai virar médico, porque para ser médico aqui você tem que passar pelo processo de revalidação. Porém, eles me ofertaram essa possibilidade de que eu poderia trabalhar. Corri atrás, enviei todos os meus documentos que eu tinha. Isso foi em maio desse ano de 2024. O responsável, que é o contador, me disse que eu deveria esperar algum período de tempo de acordo com cada região, né? Lombardia demora tantos meses, Piemonte demora tantos meses e etc e tal, e que eu deveria pagar ainda uma quantia para a emissão desses decretos. Não sei se vocês sabem, mas como eu falei, a permissão para trabalhar através de um decreto que foi criado durante o período ali do Covid, como uma situação emergencial com um período ali de duração até o ano de 2025, dezembro de 2025. Resolvi enviar então minha documentação. Fiquei esperando até que começaram a vir os chamados colóquios de lavoro
lavoro. O que são colóquios de lavoro? São justamente as entrevistas de trabalho. E nas entrevistas de trabalho, os empregadores me perguntavam, o RH me perguntava, tá, e o teu decreto? Eu não tinha decreto. Então, entrei em contato com o responsável e ele me disse que eu precisaria enviar um novo documento atualizado, ou seja, o que eu deduzi? Que o meu decreto nunca tinha sido solicitado em nenhuma das regiões. Infelizmente, eu perdi muitas propostas de trabalho. Aquilo ali me fez muito mal, porque eu esperei muito tempo, esperei vários meses. Eu perguntava, eu questionava e as respostas eram sempre muito evasivas. Cheguei à conclusão de que não existiam decretos. Fiquei esperando e não obtive. Pode ter sido um erro meu em maturidade? Sim. Não vou dizer pra vocês que não. Mas aquilo ali me afetou muito, porque eu perdi oportunidades. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas e o compromisso? Mas a situação ainda pode piorar. Sempre pode piorar, né? Eu descobri que existiam alguns outros colegas que investiram muito mais que eu, que investiram 18 mil, 20 mil, 40 mil, e que vieram depois de mim pra Itália esse ano e já vieram com trabalho, ganhando bem. E isso pra mim me afetou muito, porque eu comecei a me questionar por quê? Por que que tal pessoa já veio pra cá com trabalho garantido e eu, que estou aqui, estou esperando e não consegui meus trabalhos porque eu não tenho um decreto, sabe? Isso me afetou, isso me fez questionar muito, porque que situação, que mentoria é essa que exclui alguns dos seus alunos em prol de outros? Que te faz acreditar que para você conseguir um emprego, você vai precisar pagar por decretos que são gratuitos e disponíveis na internet, ou que você vai precisar deles de forma exclusiva porque só eles têm contatos. Que tipo de mentoria é essa? Comecei a me questionar. Fiquei muito, muito mal, sabe, gente? Foram semanas terríveis que eu passei. E assim, eu digo pra vocês, ter uma rede de apoio é fundamental, porque nesse momento de dificuldade, de vulnerabilidade que a gente acaba se deparando com outras pessoas pela mesma situação. E eu me deparei sim com alguns colegas que passaram pelo mesmo problema que o meu, mas que a gente reuniu forças pra estar ali ajudando. E isso pra mim foi um estímulo, porque a partir disso é que eu resolvi sim promover a estratégia de criar conteúdos gratuitos no canal, onde eu pudesse estar passando informações que são informações gratuitas, gente. Não se deveria cobrar por isso, né? Moral da história. Eu comprei a mentoria, cheguei aqui na Itália, me falaram que era possível trabalhar aqui, enviei os meus documentos, esperei o decreto que nunca saiu. Não existia decreto, nem sequer acredito que tenham dado entrada dos meus decretos. Eu resolvi correr atrás, a partir disso, claro, tendo essa rede de apoio, tendo o nosso grupo ali de médicos que se ajudam de forma gratuita. Aqui na minha região, meu decreto, quando eu dei entrada, saiu com uma semana, então não tem segredo, sabe? Gente, é muito intuitivo, é muito tranquilo, não tem dificuldade de fazer, de dar entrada nesse decreto. Inclusive, qualquer pessoa pode conseguir fazer isso de forma tranquila, sabe? Não precisa cobrar 300 euros por um decreto, por um processo de decreto, nada disso, tá? Fica tranquilo. A questão aqui é você encontrar as informações necessárias para que você evite gastar o seu dinheiro, sabe? Para que você consiga de fato obter aquilo que você quer, entendendo que as informações elas estão aí. Quanto mais você procura, quanto mais você busca, menor a chance de você gastar de forma desnecessária. Então, como eu havia falado anteriormente, eu vejo vários problemas relacionados à questão da mentoria Revalida Itália. Um deles seria justamente a questão da oferta de trabalho. Quando a gente fala em mentoria, a gente sempre tem que pensar assim, né? O objetivo é a gente dar o suporte para que aquele mentorando ele consiga chegar onde aquela pessoa chegou. A partir do momento que eles me oferecem a possibilidade de trabalhar aqui e eles falam, não, eu vou te ajudar nesse processo, envia para mim, não fazem questão ou me esquece. Eu conversei com eles, inclusive, a partir do momento que a gente envia o documento, que a gente espera, que a gente dá esse voto de confiança e esse voto não é correspondido, isso traz uma série de impactos na vida da pessoa. Nenhum pedido de desculpa eu tive, isso me deixou muito, muito chateada, porque era o mínimo que eles deveriam fazer, mas nem isso eu tive. E eu me senti, sim, excluída, eu me senti esquecida, sendo que eu paguei. Embora eu não tenha pago o valor que hoje é o valor que eles cobram, de 20 mil, mas eu paguei e eles me ofereceram a possibilidade de vir trabalhar aqui. E é isso, pessoal. Eu deixo como reflexão alguns pontos importantes sobre a questão da mentoria. Uma mentoria, ela não é feita pra gente colocar várias pessoas, pra gente sair, sabe, vendendo produto, visando somente lucro, lucro, lucro. O objetivo é, de fato, fazer com que cada pessoa consiga atingir o sucesso, consiga alcançar aquilo ali que você está se propondo a fazer. O que eu percebi é que a mentoria ela se perdeu no caminho, porque a partir do momento que entra um aluno, cada aluno precisa ser tratado de forma respeitosa, com dignidade, no sentido de que cada aluno precisa ter as suas necessidades atendidas. É um valor caro, você não está pagando barato, é muito caro mudar de vida. E assim, cada aluno deveria ter uma planilha, isso serve até como crítica, é uma crítica na verdade, né? Cada aluno precisaria ter uma planilha de acordo com as suas necessidades individuais, para que a gente não esqueça, não exclua uns em detrimento de
outros. Não existe essa possibilidade. O objetivo é que todas as necessidades dos alunos sejam igualmente contempladas ali, entende? Então, se você está oferecendo um serviço, você tem que procurar oferecer o melhor serviço, ainda mais com um valor desse. Outra coisa que eu deixo como reflexão, gente, as informações estão disponíveis na internet. O principal, que é correr atrás dos documentos, seja na faculdade, seja através da declaração de valor nos consulados, seja enviando para o Ministério da Saúde, quem vai ter que fazer é você. Então, se existem informações que já são gratuitas e que você vai ter que correr atrás, não faz sentido você investir em um valor tão alto, a não ser que eles tivessem uma equipe e fizessem tudo para você, que isso já te pouparia tempo. Porém, isso não acontece. Então, o que eu penso? Hoje, existem muitos grupos, existem muitas informações disponíveis na internet, pessoas que se ajudam de forma gratuita, a gente não precisa estar pagando mentorias caras. Com relação à questão do dinheiro, o que eu recomendo? Utilize o seu dinheiro para fazer o seu processo de mudança, porque a gente sabe como o real ele é bem desvalorizado em relação ao euro. Então, esse processo de mudar para a Itália é um processo custoso. Invista seu dinheiro em aprender italiano de verdade, de preferência com nativos. Aprender soft skills, porque, gente, não é fácil morar em um outro país, não é fácil mudar de país. Então, invista nisso, invista no seu psicológico, porque muita gente acha que é só pegar um avião e vir aqui trabalhar e pronto, minha vida mudou. Não é, gente. Morar em outro país é você renascer. Eu deixo isso como reflexão, porque muita gente pensa que é só vir e mudar e pronto, tá feito minha vida. Não. Você vai começar a crescer. Aí é o início de tudo. Você já vai ter muito gasto com mudança. É importante ter essa mente, essa consciência financeira. Tem gente que é cômodo, né? Eu vou gastar, deixa ali. Mas entenda que no processo da mentoria, ninguém vai fazer nada por você. Você que vai ter que correr atrás dos documentos na universidade. Então, eu deixo mais uma questão relacionada a isso, a reflexão. Sobre network, para arrumar trabalho, gente, não existe essa possibilidade de estarem falando que você vai ter que pagar para conseguir ter acesso a esse network. Você entra em vários sites, Indeed, InfoJobs, LinkedIn, onde você consegue ali headhunters, tá? Então, gente, desconfie, certo? Desconfie de cursos e mentorias que vendem isso para vocês. Reflitam sobre essa questão. Não existe caminho fácil, onde você vai vir para cá e você vai virar médico. Médico aqui você vai ser quando você tiver na inscrição da Ordem dos Médicos. Inicialmente você pode vir trabalhar como médico, mas para te assegurar, claro, você vai ter que passar pelo processo de revalidação médica. E não existe isso também de não saber falar o italiano. Eu vou vir para cá sem saber falar italiano. Vou falar o quê? Árabe? Vou falar inglês? Não, gente, tem que saber falar italiano. Tem que saber falar italiano até para você se desenvolver bem na entrevista. Eu já fiz entrevistas em que eles me perguntaram aspectos psicológicos. E se eu não soubesse falar italiano, eu não saberia nem como responder. Fica a dica, porque precisa sim saber falar italiano. Então, gente, desconfie de tudo aquilo que diz que é fácil demais, que é só chegar aqui, já vai estar tudo certo, vai começar a trabalhar. Não, não é assim. É um processo de adaptação, é um processo de renascimento. É o que eu sempre digo. Vir morar fora é um renascimento. E eu sempre falo, invista no seu psicológico também. Junta o seu dinheiro e investe em coisas que vão te agregar, como um bom italiano, um curso de preparação para a sua prova de residência, se você quer fazer uma especialização, que também pode servir para você fazer a sua prova de revalidação. É isso que eu recomendo para vocês. E é isso, pessoal. Eu precisei passar por essa situação, que foi uma situação muito constrangedora para mim. Me afetou psicologicamente, porque eu esperava que eu conseguiria arrumar logo o meu trabalho, eu não consegui. Eu dei o voto de confiança, esperei e não consegui obter o meu trabalho através deles, como eles prometeram. Mas graças a Deus as coisas vão se encaminhando e a gente vai encontrando pessoas boas na nossa vida que nos ajudam nessa jornada. E a partir disso eu resolvi justamente criar o canal com o intuito de ajudar de forma gratuita mesmo nessa questão de processo de validação, porque ao meu ver não faz sentido você estar vendendo uma coisa que já existe de forma gratuita. E aí você pode estar me perguntando, tá, então não tem nada de positivo? Bem, para mim, o que eu poderia considerar que eu tive ali com ele, contato com eles, foi a questão de uma call, de uma ligação para dúvidas sobre contabilidade. E com relação à questão da acessibilidade, a responsável, quando eu tinha dúvidas, ela sempre respondia prontamente. Então, isso, ao meu ver, é um lado positivo. Porém, deixo claro e deixo mais uma vez a minha opinião sobre isso. Ainda assim, não acho que vale o valor, não acho que vale 11, nem muito menos 20 ou até mesmo 40 mil reais. Não acho que vale a pena. Por que eu acho que não vale a pena? Porque o processo em si já é um processo custoso, já é um processo onde você vai precisar investir em traduções, em apostilamentos, você vai precisar correr atrás dos documentos na universidade, nos consulados. Então, tudo isso, gente, acaba fazendo com que o processo em si já seja um processo caro. Então, ao meu ver, não compensa. Por quê? Porque eles não fazem isso por você. O principal eles não fazem. E as outras coisas a mais, se você for computar, você consegue muito mais barato. Você
consegue obter essas mesmas informações. Como eu falo, o italiano médico, você estuda. Um curso de italiano à parte, você paga um nativo e desenvolve o seu italiano. Então, é a questão da sabedoria, onde vale a pena aplicar o seu dinheiro. Desconfie mesmo, seja crítico. Sempre que você tiver contato a um anúncio que fale sobre a questão de mudança, de congresso e imersão de revalidação, mentoria de revalidação na Itália, sempre se questione o que essa mentoria ela promete agregar na minha vida, o que de fato ela vai fazer. Porque assim, dizer pra você quais são os documentos que você deve enviar, como eu falei, pra mim não diz nada, porque isso tem na internet. Então eu deixo essa reflexão pra vocês, é algo muito sério. Ao meu ver, o custo-benefício foi muito ruim. E aí você deve estar se perguntando, por que você não pediu seu dinheiro de volta? Porque hoje o Ministério leva cerca de 10 a 12 meses pra te dar um parecer. Quando eles te oferecem a possibilidade de você vir pra cá pra arrumar um trabalho, não é assim de uma hora pra outra, requer tempo. Por isso que acaba que a gente não pede nosso dinheiro de volta, a gente fica preso, porque a gente precisa acreditar que vai ter aquele retorno, aquele voto ali de confiança. Não, eu tenho que esperar o ministério pra dizer que não deu certo, ou eu tenho que esperar, entende? Então a gente acaba não pedindo o dinheiro de volta. Só por isso mesmo eu acabei ficando com a mentoria. Me decepcionei muito, me decepcionei com a equipe, me decepcionei com a proposta, achei que o custo-benefício, como eu falei, é péssimo. Então essa é a minha opinião, foi a minha experiência também de alguns colegas que compartilharam as deles comigo. E é isso, pessoal, como eu falei anteriormente, nós temos informações gratuitas, nós temos grupos que se ajudam. Então quem quiser saber mais, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar divulgando para vocês. Deixa aqui também nos comentários se você também adquiriu a mentoria Revalida Itália, o que você achou, se foi bom para você, se você também teve uma experiência não muito boa. Para mim a experiência não foi muito boa. Eu posso falar porque eu sou uma cliente, eu sou uma consumidora do produto, e então como eu adquiri o produto, eu tenho propriedade para falar. Eu não tô tirando informações nem ideias da minha mente. Eu estou falando o que realmente aconteceu comigo. E mais uma vez eu deixo aqui para vocês. Cuidado com promessas de vida. Promessas porque a gente sabe que isso mexe com qualquer um. Uma promessa de vida, uma vida nova. Tome cuidado com promessas fáceis. Nada que é bom é fácil na vida. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente tem que lutar. A gente fez o curso de medicina. A gente sabe que o curso não é fácil. E muitos fizeram especialização também. Então a gente sabe que na vida as coisas que são fáceis, a gente tem que desconfiar. Vem pra cá sem saber nada de italiano. Ser médico aqui na Itália não é assim, gente. Não é assim, tá? A situação, a vida real, ela é muito mais difícil do que você pode imaginar. Então procure se cercar, colocar os pés no chão, porque senão você vai vir aqui e vai se decepcionar. Vai se decepcionar muitas vezes por acreditar no que terceiros dizem, dizendo que é fácil, criando uma realidade paralela. É um sonho. Eu posso dizer que é algo, é uma utopia, né? De um mundo que a gente sabe que não é assim. Que quando a gente vive, a gente percebe que é para poucos, mas é perfeitamente possível. Se você encontrar as pessoas certas, as ferramentas certas. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui montando a nossa comunidade de médicos, onde a gente se ajuda. E eu peço que se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, que você compartilhe, curta, siga aqui o canal. E eu vou estar sempre trazendo mais informações sobre a questão de como trabalhar aqui como médico na Itália. E, é claro, o processo de revalidação. Eu queria mais uma vez agradecer pela presença de vocês e qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para ajudar. Um abraço. Tchau, tchau.